E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui, então dando sequência ao estudo dos sistemas de controle. Nessa aula vamos falar do arco reflexo, algo bem interessante e talvez você vai se identificar aqui no exame que provavelmente você já passou aí pela sua vida, né? O que é o arco reflexo? Quando, por exemplo, eu encosto a mão numa chapa quente, quando de repente eu tenho um reflexo e eu tomo uma resposta antes de pensar. Não sei se já aconteceu com você, né? Primeiro você tem uma resposta, depois você pensa. Por exemplo, às vezes você está lá esperando para atravessar a rua e de repente uma bobeada que você dá ali, você percebe que você quase foi atropelado. Nesse quase foi atropelado, às vezes você tem uma resposta muito rápida. Você tem uma resposta rápida e depois você pensa, caramba, poderia ter morrido, poderia ter sido atropelado. Ainda bem que eu tive uma resposta. Essa resposta muitas vezes está relacionada então aí a uma situação de reflexo. E como que funciona esse reflexo? Vem aqui e vamos dar uma conferida então nessa parte importante aí dos sistemas de controle. O arco reflexo, gente, você provavelmente já foi a uma consulta, geralmente clínico geral, ou os médicos, né, relacionados aí à neuropediatria, os neurologistas, eles gostam muito de vir com um martelinho de borracha e bater no seu joelho. Já sentiu isso? Ele manda você sentar e aí ele vem com o martelinho aí, bate no seu joelho e você chuta, né? Por que você chuta? Por que acontece esse movimento assim, né? É o arco reflexo. Você está tendo ali, na verdade, né, um acionamento do arco reflexo e tem ali o que nós chamamos de ato reflexo, né? O ato reflexo devido, né, a esse sistema de arco reflexo. Então você já sabe o que é um arco reflexo. Vamos dar uma conferida aqui o que na verdade acontece no seu corpo. Então é o seguinte, ó, quando você fala de arco reflexo, aqui está o joelho de uma pessoa. E aí o que acontece? Por que você chuta? Quando bate com o martelinho lá, né? Ou aqui no seu cotovelo, por que você tem essa atitude, né, de mexer essa região sem, né, você ter ali o controle? Quando bate, você tem uma resposta, né? Inclusive é um exame importante para o médico saber se o seu reflexo, se o arco reflexo está funcionando adequadamente. Então quando dá lá uma marteladinha, ó, dá uma marteladinha aqui no joelho, o que acontece? Você tem neurônios que são neurônios sensitivos. Então a gente vai ter aqui um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo, ele também é chamado de neurônio aferente, certo? Então vamos fazer aqui a sequência. Deixa eu apagar isso aqui que soma significa corpo, é importante a gente saber isso, mas eu gostaria que você soubesse a sequência. Então você tem lá o martelinho bateu, né? Uma vez que ele bateu, vai acionar o quê? Um neurônio. Então começa no primeiro ponto, vou colocar assim, número 1, né? Número 1, neurônio, qual neurônio é acionado? Ah, o neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo, ele tem um nome, né? É chamado de neurônio aferente. Então, quando o médico bate com o martelinho, ele aciona ali um neurônio, o quê? Neurônio sensitivo ou neurônio aferente. Isso vai acabar estimulando o quê? Vai lá na sua região ali da medula espinhal, vai associar aqui, né, com o neurônio associativo. Então, o neurônio associativo, ele acaba sendo estimulado aqui. Esse neurônio associativo, veja que não está envolvendo aqui, nesse momento, parte do seu encéfalo ali, né? Está envolvendo só a parte da medula espinhal. Então, aqui na medula espinhal envolve o neurônio associativo. Esse neurônio associativo, ele vai transmitir esse impulso para um neurônio motor. Esse neurônio motor, ele é chamado de eferente. Então, aciona o neurônio motor e o que você faz? Você chuta. Nossa, professor, mas isso é tão rápido, é muito rápido, é instantâneo. Sim, é instantâneo. Por isso que é chamado, né, de arco reflexo. E é importante que seja instantâneo, porque isso muitas vezes pode salvar a sua vida em situações de perigo. Ter um reflexo, um ato reflexo, muitas vezes aí salva, né, a sua vida em situações de perigo. Então a sequência vai ser, bateu, né, acionou ali o quê? Um neurônio sensitivo ou aferente. Daí, vamos colocar aqui, ó, número 2, vai acionar um neurônio associativo, né? E esse neurônio associativo, ele está lá o quê? Associativo, ele está na medula espinhal. Então, neurônio associativo. Esse neurônio associativo,
só tem esse nome, é associativo, né? E aí nós temos na sequência, deixa eu colocar com uma cor diferente aqui, ó. Na sequência, número 3, ele aciona um neurônio o quê? Motor. Neurônio motor. Esse neurônio motor pode ser chamado aí do quê? De eferente. Ai, professor, como que eu vou lembrar se é um neurônio aferente ou eferente? Essa é uma parte que talvez, né, envolve uma parte de decoreba. Eu vou te dar uma dica. Eferente, esse E aqui você pode pensar como exit, né? Do inglês exit quer dizer saída, é o que está saindo. Então se você lembrar eferente E de exit, E de saída, né? Então saída é o que está saindo da medula espinhal para que você possa ter uma resposta. Então o que acontece? Se eu colocar minha mão numa chapa quente, vai acionar um neurônio o quê? Sensitivo, vai para a minha medula espinhal, neurônio associativo, e aí vem o neurônio motor e eu tiro a minha mão. Somente depois que eu penso. Caramba, ainda bem que tirei a minha mão. Por que somente depois que eu penso? Por que é somente num segundo momento que eu tenho um raciocínio e falo, ainda bem que tive um reflexo? Porque não envolveu o seu cérebro nesse primeiro momento, envolveu só a sua medula espinhal. Por isso que muitas pessoas, quando passam numa situação de perigo e tem um reflexo, e aí ela percebe que ela poderia ter morrido, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa chora, ela tem uma emoção tão grande, porque depois que ela pensa, fala, caramba, poderia ter morrido. E às vezes a pessoa, ela descarrega a emoção dela chorando, né, nessa situação, quando daí ela consegue acionar o seu cérebro, mas aí num segundo momento. Veja que é importante isso, gente, para a nossa sobrevivência. Acionar primeiro uma resposta que salva a minha vida para depois eu pensar, certo? Então, vamos adiante para fazer aí 2 exercícios para fixar esse conteúdo. Podemos analisar a organização morfofuncional do sistema nervoso dos vertebrados quando observamos a reação do indivíduo ao tocar a mão um objeto muito quente. A musculatura do esqueleto é estimulada e ele retrai a mão da fonte de calor, ou seja, retira a mão da fonte de calor. Esse fenômeno pode ser explicado pela ação dos componentes da seguinte estrutura. Que estrutura está relacionada? É o arco reflexo? É o cordão nervoso ventral? Gente, nós somos, né, cordados, nós somos vertebrados. E os vertebrados têm cordão nervoso o quê? Dorsal. Nós não temos cordão nervoso ventral. Então, falso, né? Muito falso. Eixo hipotálamo-hipófise? Também não. Rede nervosa epidérmica? Também não. Então, nós temos o quê? Um arco reflexo, que vai ser envolvido ali 3 tipos de neurônios. O sensitivo ou aferente, o associativo que fica lá na medula espinhal e o neurônio motor, o eferente, que é um neurônio de saída para que você possa ali ter uma resposta. Beleza? Mais uma. Ó. O esquema a seguir representa órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de memória, arco reflexo e equilíbrio são exercidas respectivamente por. Então ele quer nessa ordem, respectivamente, funções de memória. Quem que executa funções de memória? Ah, funções de memória, professor, é a parte do cérebro. Então ele está relacionado ao número 1, certo? Então o número 1 está relacionado a funções de memória. Quem está relacionado a arco reflexo? Ah, professor, arco reflexo é a parte da medula espinhal. Então o número que está relacionado à medula espinhal aqui é o número 4. Então 1 e 4, a sequência por enquanto. E aí ele fala do equilíbrio. O equilíbrio é o cerebelo. Onde que está mostrando o cerebelo? A região da nuca, aqui, ó, o número 2. Então a sequência vai ser 1, 4 e 2. Tá? Só para que você possa fixar, então, a posição de cada uma dessas estruturas. Certo? Legal? Então fechamos assim mais uma videoaula. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.